Amigos, meu nome é Jesus, para quem não me conhece, e eu fiz esse canal aqui para ajudar pessoas comuns. Este é um canal de uma pessoa comum para pessoas comuns. Diferente desses gurus, que a maioria são pessoas ricas, classe média alta, endinheirada, que fica vendendo ilusões. Este vídeo aqui, ele bate na realidade. Então veja bem, se você veio para esse canal esperando eu falar para você de como ganhar dinheiro fácil, como se tornar rico, milionário em uma semana, em um mês, você está enganado. Aqui eu falo a realidade baseado na minha experiência e que serve para a maioria das pessoas. Pessoas comuns, funcionários de chão de fábrica. Veja bem, eu recebi um comentário aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês lerem. O comentário é do Maicão 6034, onde ele pergunta: quais as melhores cidades para arrumar emprego que não seja por indicação? Veja bem, amigo, se você é uma pessoa sensata e realista, você sabe que no Brasil a indicação, o conchavo, o parentesco, a família, a cunha, a famosa cunha, é muito importante. Mas, apesar dos pesares, ainda é possível arrumar emprego mesmo sem indicação. Claro que não vai ser um dos melhores empregos, provavelmente um subemprego, mas ainda assim é melhor do que ficar desempregado, correto? Então aqui eu vou dar dicas de como eu fiz para encontrar meu primeiro emprego quando eu tinha lá meus 19 aninhos, que eu tinha terminado o ensino médio, e também quando eu fiquei um ano desempregado. São duas estratégias que me garantiram o emprego. Eu cheguei a ficar um ano desempregado, gente, porque não arrumava emprego de jeito nenhum. Então vou dar algumas dicas aqui para vocês. E também vou responder se vale a pena mudar de cidade para arrumar emprego, que ele pergunta aí. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, como que eu fiz? E meu primeiro emprego, eu fiz o seguinte: eu peguei um currículo. Qual é o problema da pessoa que vai arrumar o primeiro emprego, o jovem? Ele entra em um paradoxo, porque as empresas exigem alguém com experiência, mas nenhuma empresa te dá oportunidade para que você tenha experiência. Então temos um problema aí. O que eu fazia? O grande problema do jovem é que ele não tem experiência nenhuma. Então quando ele está lá com o currículo dele, só tem o nome, os dados de contato, telefone, e-mail e a escolaridade, e aí é tudo em branco. Esse é um grande problema. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, que muitas pessoas podem não gostar, mas é a realidade. Aí vai de você. Veja bem, quando você entrega um currículo lá para o empregador, ele não quer saber se você está desempregado ou não. Ele está pouco se lixando. Ele quer saber dele. As pessoas são egoístas, o mundo é assim. Cada um pensa no seu bem-estar. Então, quando você entrega um currículo em branco, para ele você é um vagabundo. Você não procura melhorar, você não tem um curso, você não tem nenhuma experiência. Ele quer pessoa experiente. Ele não quer ter problemas na empresa dele. Experiente pelo menos no sentido de trabalho. Então veja bem, quando você tem um currículo em branco, o que eu fiz? Você não pode deixar esse currículo em branco, tá? Você tem que pôr alguma coisa aqui. Então o que você vai colocar? Você nunca trabalhou registrado, como é que você pode fazer? Você homem, pode fazer o quê? Colocar coisas do tipo servente de pedreiro, tá? Segurança, vigia. Outra coisa que você pode colocar, jardineiro. Você está entendendo? Pintor. O que você tem que entender? Serviços que podem ser feitos sem ser formalizado em uma CLT. Ou seja, quando você chegar para o empregador lá com 3, 4 experiências, você coloca lá 1 ano e meio de servente de pedreiro, 6 meses de jardineiro, 2 anos de pintor. Mulher pode colocar 1 ano de diarista ou de faxineira, sem registro. Coloca um adendo entre parênteses em frente à sua experiência, sem registro. Balconista em um comércio pequeno, em uma padaria. Você tem que colocar alguma coisa. Aí você pode me perguntar: o que você está insinuando, Jesus? Você está querendo que eu minta? Bom, entenda como você quiser. Essa é uma estratégia. O empregador tem que ver que você é acostumado a trabalhar, tá? Essa é uma dica fora do senso comum, tá? Mas que é a realidade. Ele tem que ver que você é acostumado a trabalhar. Você entende? Então ele vê lá que você tem essa experiência mesmo sem registro.
Ele já vai ver com outros olhos. Compreende? Então veja bem, se ele vendo lá um serviço, vamos supor aí um serviço que exige um serviço braçal, né? Um supermercado onde você tem que arrumar gândulas, ou trabalhar no depósito, carregando pallet, ele não vai querer uma pessoa que nunca trabalhou, ele quer uma pessoa assim que trabalhou de pintor, de jardineiro, de servente de pedreiro. Você entende isso ou não? Uma mulher que já trabalhou de faxineira, né? Já trabalhou de balconista, de atendente. Então ela vai ver que você tem experiência, mesmo sem registro. Então aí já vê com outros olhos, já não é um currículo em branco, tá? Bom, aí o que você vai fazer? Você vai ser chamado para entrevista. Aí que está o ponto crucial. Você não pode ser uma pessoa que gagueja, que não sabe responder. Você tem que saber o que aquela profissão exige de você. Você tem que saber o que você fazia lá. Se ela perguntar ao fulano, o que você fazia lá de servente de pedreiro? Porra, você tem que saber. Você não pode chegar lá e você tem que saber, não. Servente de pedreiro, eu abasteci o pedreiro com tijolo, eu abasteci o pedreiro com massa, né? Fazia massa de cimento e areia, e ia abastecendo conforme ia acabando, ia limpando a área onde eu trabalhava, ajudava ele a montar o andaime, no final do expediente eu lavava as ferramentas. Pô, você tem que saber responder. O que vai determinar se você vai ser contratado ou não muitas vezes é a maneira que você se expressa. Veja bem, pessoal, existe pessoas extremamente qualificadas, com vários cursos, até faculdade, e existe pessoas que não tem nada, não tem bosta nenhuma na vida. Mas a malandragem dela, e quando eu falo malandragem, eu não falo de uma forma pejorativa. Malandragem, o cara é malandro, o cara é bandido, delinquente, causa mal. Não, malandragem é você ter traquejo social, saber conversar, saber trocar ideia. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Se você for uma pessoa vergonha, o pobre não pode ser vergonhoso, o pobre tem que ter traquejo social. A única coisa que o pobre pode ter é isso, porque dinheiro o pobre não tem. Network o pobre não tem. As redes de contato do pobre é tudo quebrado, tudo miserável. O que o pobre pode ter? Traquejo social. Assim, uma pessoa que não é tão boa consegue uma vaga de emprego e você perde uma oportunidade, tá? Essa é uma verdade dura de escutar, mas é a realidade. Então, você tem que ser o cara que sabe conversar. Pergunta pra moça, o que você fazia de diarista? Pô, eu limpava tudo, fazia uma faxina geral. Você não sabe falar esse tipo de coisa? Você tem que saber falar. Você não pode ficar gaguejando, porque aí vai ver que você está blefando. Então veja bem, seu currículo não pode estar em branco, tá? Entenda como você quiser isso que eu acabei de dizer. A segunda estratégia, que foi quando eu fiquei desempregado um ano, eu já tinha experiência no mercado, foi que eu tinha um bom relacionamento. Eu tinha uma boa rede de apoio, eu tinha vários amigos, eu fiz muitos amigos pelo caminho. Então eu entrei por indicação, tá? E olha que eu moro aqui no estado de São Paulo e tem bastante vaga de emprego. E mesmo assim eu fiquei um ano desempregado. Mas como eu tinha bons relacionamentos, eu consegui ser realocado. Ainda mais que agora eu estou em uma outra profissão, né? Que eu vou comentar sobre isso também, sobre você não ficar acomodado ali no subemprego. Você tem que fazer algum curso, você tem que querer prosperar, você tem que querer crescer na vida. Dos meus 19 até os meus 24 anos, eu trabalhei em subemprego, tá? Então eu fazia essa primeira estratégia. Pro primeiro emprego eu fiz essa estratégia. Depois, como eu já tinha experiência registrada, eu coloquei as experiências registradas junto com as outras. Aí conforme foi passando o tempo, eu fui tirando. A segunda estratégia, quando eu já tinha experiência, pois aí com os 24 anos eu já tinha feito um curso muito bom, eu entrei, comecei a ganhar mais. Aí eu tinha feito muita amizade nessa área, então eu consegui emprego por indicação. Já a segunda pergunta que o Maicon fez aí é se vale a pena mudar de cidade. Assim, mudar de cidade você tem que entender a realidade. Você vai ter algumas dificuldades, você vai ter que pagar aluguel se você não tem nenhum parente, você vai estar em um ambiente novo. Mas se tem muito campo de trabalho, você tem grande chance de arrumar emprego sem ser por indicação. Então, o sul do país sim, deve dizer que tem muita vaga de emprego. No sudeste aqui, São Paulo, Rio de Janeiro também, né? Mas você tem que estar preparado para pagar aluguel. Se você não é casado, não tem filhos, melhor. Você consegue ser mais livre e se aventurar mais, né? Conseguir ter mais oportunidades. Compensa você arriscar vir para um estado que tem mais emprego? Compensa, pois aí você tem mais chance de entrar sem ser por indicação. Mas segue essa dica aqui que eu falei para você. Um currículo em branco fica difícil. Um currículo em branco só por indicação. Já quando você entrar, tem que manter as amizades, né? Porque a indicação conta muito ainda. Mesmo com todas as experiências que você tem no seu currículo. Uma pessoa sem experiência tem mais chance de entrar no emprego você que tem experiência por causa da indicação. E a terceira coisa é você arrumar um emprego, por mais que é difícil, pessoal, por mais que não é fácil.
separa um dinheirinho para você investir em cursos, principalmente cursos que têm certificados, para você enriquecer ainda mais seu currículo. Eu vou começar a deixar aqui no canal, na descrição, cursos para você fazer online, você não precisa nem se deslocar da sua casa. Então você faz cursos e vai enriquecer o seu currículo, né? O empregador vai ver que você está tentando, né? Você está se mexendo. Você tem que sim melhorar a sua eloquência, a maneira que você fala, seu traquejo social. Você tem que pensar fora da caixa, para o seu currículo não ficar em branco. Você tem que procurar sim se qualificar. Se você puder ter uma profissão melhor ainda, se você puder fazer um concurso público e tentar de tudo para não ficar até os 30, 40 anos no subemprego. Eu já disse naquele vídeo, subemprego é para começo de carreira, 18, 20 anos, até os 25, 30. Você tem que mudar de patamar, cara, para deixar para os jovens. Os jovens que estão chegando, eles vão entrando no seu lugar. Mas eu conheço gente aí que está com 30, 40, 50 anos e no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que esteja precisando. Deixa o like, comenta aí se você concorda comigo ou não. E até o próximo vídeo.